Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a este canal Developers. É grande satisfação poder estar aqui novamente com vocês. Espero que você já tenha acompanhado os 3 últimos vídeos já publicados no canal. O primeiro foi como instalar o NetBeans e o JDK. Depois o segundo vídeo, que é a aula 1, eu falei sobre os requisitos do jogo. Então, se você ainda não viu esse vídeo, aconselho você que dê uma olhada. A aula 2, eu falei sobre o relacionamento das classes. Também é viável que você dê uma olhada neste vídeo. E a aula 3, eu expliquei sobre as classes, os seus atributos e seus métodos, os métodos especiais, todas as informações referentes às classes que estarão envolvidas no jogo. Ou melhor, os nossos respectivos objetos, né? Pois bem, então hoje nós vamos começar com esta aula a botar a mão na massa. Vamos começar a desenvolver o código-fonte. Então, abra o seu NetBeans. Vamos criar aqui um novo projeto. Projeto Java. Eu vou dar o nome deste projeto de Jogo Beisebol. Olhem bem, reparem bem o caminho na qual ele vai salvar o seu projeto. Se você quiser colocar em outro local, você tem que mudar aqui as configurações, tá? Aqui eu vou criar uma classe principal. Então, para começar, olha só, vamos, baseado no que nós já vimos, nós vamos criar o primeiro objeto na qual ele participa de outros objetos, que é o nosso objeto posição. Se você ainda não entendeu qual é a relação da posição com os demais objetos, mais uma vez, dê uma olhada nas aulas anteriores, tá? Então, só para adiantar, o posição é o objeto que vai guardar as nossas posições x e y da bola e também do objeto jardineiro, do objeto jogador base e jardineiro jogador base. Isso, jardineiro jogador base. Jardineiro e jogador base. Por quê? Porque eles são mais de um e são randômicos e eu vou reutilizar esse objeto cada vez que eu lançá-los no frame. Então vamos lá. Então vamos criar primeiro de tudo o nosso primeiro objeto, posição. Então botão direito em cima do pacote Jogo Beisebol, novo, classe Java. Então a nossa classe Java vai chamar posição. Então vamos começar a criar os seus atributos. Private int x, private int y. Vamos ver se nós estamos corretos. O que diz lá? 2 variáveis de instância, ou seja, os nossos atributos, x e y, do tipo inteiro. Então, olha só, existem 2 formas para eu desenvolver esses atributos. A primeira delas é o que nós chamamos, né, na unha. Então, como é que seria? Fazendo os seus métodos especiais agora. Public void set x int x this ponto x recebe x. E o segundo deles é public int get x, não tem nenhum retorno, quer dizer, não tem nenhum parâmetro, né?
e ele vai me retornar um objeto, ou melhor, o atributo x. Então, só para entender qual é a finalidade desses dois métodos. Nós chamamos de métodos especiais, getX e setX. Toda vez que você utilizar o seu objeto, esses métodos vão estar devidamente publicados, porque ele é do tipo public. Porque o set tem void e o get tem int. O set é um método especial na qual você envia um valor através de um parâmetro do tipo inteiro para o objeto posição. Então, ou seja, quando eu quero enviar um valor através do atributo x, eu utilizo o set. Quando eu quero recuperar o valor de um determinado atributo do objeto, eu vou utilizar o get. Por isto, eu não passo nenhum parâmetro, mas eu retorno o valor. Então, por exemplo, se eu enviar no determinado ponto de execução, vamos dizer que eu envie lá 300 para a variável de instância x, em um outro determinado eu preciso recuperar, esse valor já vai estar armazenado em x automaticamente. Eu consigo recuperar o valor de x na execução, ou melhor, na requisição do meu objeto através do método getX. Então, essa é a primeira forma de ser feito. E a segunda forma de ser feito, que é uma forma mais rápida, é botão direito, inserir código, getter e setter, e aí eu seleciono o atributo que eu quero. No caso, como eu já fiz o x, ele só me disponibiliza a opção do y. Então, gerar. Então, ele já gerou para mim aqui, ó, get y e set y. Percebe que a estrutura é a mesma. Por que this? This x e this y. O this representa o atributo sendo executado nesse instante de compilação. Então, quando eu estou chamando o meu método setY, eu estou falando para o meu objeto que é this, ou seja, este atributo recebe o valor passado por parâmetro. Percebe que se eu tirar o this, ó, ele gera uma confusão aqui. Ele me gera, ó, uma mensagem de alerta. Ó. Tá vendo? Ó? Ele não sabe exatamente qual é o valor do parâmetro e qual é o valor de instância. Então, recomenda-se utilizar this. Ok, pessoal? Então, não esqueçam de salvar. Este é o nosso primeiro objeto. Vamos deixar aqui, ó, comentado. Fim da classe posição. Esse é o nosso primeiro objeto, posição. Ok, pessoal? Vamos para a próxima aula.